Você já percebeu que existem pessoas que ficam extremamente desconfortáveis quando você fica em silêncio? Pessoas que precisam preencher cada segundo de vazio com palavras, com piadas, com qualquer coisa. E você já notou que essas pessoas geralmente são as mais inseguras, as mais fracas psicologicamente? Não é coincidência. O silêncio tem um poder que a maioria das pessoas não entende. E quando você domina esse poder, quando você aprende a ficar confortavelmente em silêncio, enquanto outros se desmancham tentando preencher o vazio, você ganha uma vantagem psicológica tão grande que é quase injusta. Maquiavel observou que os homens mais poderosos que ele conheceu eram mestres do silêncio estratégico. Eles sabiam exatamente quando falar e quando calar. E mais importante, eles sabiam usar o silêncio como uma arma que revelava as fraquezas dos outros sem precisar fazer absolutamente nada. Fica até o final deste vídeo porque vou te ensinar, não apenas porque o silêncio tem esse poder, mas exatamente como usar isso no mundo real para dominar qualquer interação social. Vamos começar entendendo por que o silêncio assusta pessoas fracas. O ser humano evoluiu como um animal social. Silêncio prolongado em um grupo era geralmente um sinal de perigo ou rejeição. Nossos ancestrais precisavam de comunicação constante para coordenar caça, para alertar sobre predadores, para manter coesão social. Então o cérebro humano é programado para ficar desconfortável com silêncios prolongados em contextos sociais. Mas aqui está a diferença. Pessoas psicologicamente fortes aprenderam a sobrescrever essa programação primitiva. Elas desenvolveram conforto com o vazio. Já pessoas fracas, inseguras, ainda são completamente controladas por esse desconforto instintivo. Quando você está em silêncio com uma pessoa fraca, o que acontece na cabeça dela? Pânico interno. Ela começa a se perguntar o que você está pensando. Será que estou sendo julgado? Será que fiz algo errado? Por que ele não está falando? Eu deveria dizer alguma coisa? E quanto mais tempo o silêncio dura, mais esse pânico cresce, até que ela não aguenta mais e quebra o silêncio, geralmente revelando muito mais do que deveria, revelando inseguranças, mentiras, informações que você nem pediu, tudo porque ela não conseguiu suportar o desconforto do vazio. Agora pensa no contrário. Quando você é a pessoa que não aguenta o silêncio, quando você é aquele que sempre precisa preencher os vazios com conversa, o que você está comunicando? Você está comunicando nervosismo, necessidade de aprovação, medo de julgamento. Você está entregando poder. Você está mostrando que o silêncio te controla. E pessoas astutas percebem isso instantaneamente e usam contra você. Elas simplesmente ficam caladas e deixam você se enforcou com suas próprias palavras. Maquiavel tinha uma observação brilhante sobre isso. Ele dizia que os homens sábios falam porque têm algo a dizer, enquanto os tolos falam porque precisam dizer algo. A diferença é sutil, mas fundamental. Um fala por valor, o outro fala por desespero. E você consegue distinguir qual é qual apenas observando quem consegue ficar confortável em silêncio e quem não consegue. Então vou te dar agora o protocolo completo de como dominar a arte do silêncio estratégico. E isso vai transformar completamente suas interações sociais, profissionais e até românticas. Primeira regra: nunca preencha silêncios por desconforto. Essa é a regra de ouro. Sempre que você sentir aquele impulso de falar algo, qualquer coisa, só para quebrar o silêncio, resista. Conte até 5 mentalmente. Respire. E deixe o silêncio continuar. Você vai perceber algo fascinante. 90% das vezes, a outra pessoa vai quebrar o silêncio antes de você. E quando ela fizer isso, ela vai revelar algo. Pode ser uma insegurança, pode ser uma concessão em uma negociação, pode ser uma verdade que estava tentando esconder. Segunda regra: use o silêncio para fazer as pessoas elaborarem. Quando alguém te diz algo, especialmente se você suspeita que não é a história completa, não faça a pergunta óbvia de acompanhamento.
Simplesmente olhe para a pessoa e fique em silêncio. Mantenha contato visual. Mantenha uma expressão neutra e interessada. E espere. 95% das pessoas vão interpretar esse silêncio como você esperando mais informação, e elas vão continuar falando. Vão elaborar. Vão preencher detalhes que você nem pediu. É uma técnica de interrogatório clássica que funciona porque as pessoas têm pavor de silêncios carregados. Terceira regra. Em discussões ou conflitos, quem fala menos geralmente ganha. Isso é contraintuitivo porque a maioria das pessoas acha que precisa se defender verbalmente. Precisa argumentar cada ponto. Mas na realidade, quando você fala demais em uma discussão, você dá munição para a outra pessoa contra-argumentar. Você revela seus pontos fracos. Você se cansa e eventualmente contradiz a si mesmo. Mas quando você fala pouco, quando você faz declarações curtas e claras, e então fica em silêncio, a outra pessoa fica sem ter muito o que atacar. Ela acaba falando muito tentando provocar uma reação de você e no processo se enrola nas próprias palavras. Quarta regra. Use o silêncio para criar desconforto estratégico. Se alguém está tentando te manipular, te pressionar a tomar uma decisão, te convencer de algo, uma das melhores defesas é simplesmente ficar em silêncio. A pessoa vai fazer a proposta ou o argumento e então vai esperar sua resposta. E você simplesmente não responde imediatamente. Você olha para ela, você talvez incline a cabeça como se estivesse pensando profundamente, mas não diz nada por 15, 20, 30 segundos. Isso cria uma pressão psicológica imensa na outra pessoa. Ela vai começar a se questionar. Vai começar a adicionar coisas à proposta que você nem pediu. Vai fazer concessões, tudo para quebrar o desconforto que seu silêncio criou. Se você está percebendo o valor estratégico do que estamos explorando aqui e quer que o canal continue trazendo esse nível de conteúdo, tem um link no comentário fixado onde você pode contribuir via Pix. Qualquer valor ajuda a gente a continuar produzindo. É opcional, mas muito apreciado. Agora vamos à quinta regra. Quinta regra. Em ambientes profissionais, menos é mais. Tem uma tendência, especialmente entre pessoas que estão tentando provar valor, de falar demais em reuniões. Elas querem mostrar que são inteligentes, que têm ideias, que estão engajadas. Mas sabe quem realmente se destaca? A pessoa que fala pouco, mas quando fala, todo mundo presta atenção porque sabem que é algo importante. Escolha seus momentos. Fale quando você tem algo genuinamente valioso a contribuir. E quando falar, seja conciso. Então volte ao silêncio. Você vai notar que as pessoas começam a te respeitar mais, a te consultar mais, a te ver como alguém com peso. Sexta regra. Nunca se justifique em silêncio. Isso parece contraditório, mas deixa eu explicar. Se você faz algo, toma uma decisão, e alguém questiona você com um olhar ou um silêncio carregado, não caia na armadilha de começar a se explicar para preencher o vazio. Encontre o silêncio com silêncio. Olhe de volta. Sorria levemente se apropriado, mas não se justifique. Quem se justifica sem ser diretamente questionado está mostrando culpa ou insegurança. Mantenha seu silêncio confiante e deixe o dele ser o desconfortável. Sétima regra. Domine o silêncio pós-declaração. Quando você faz uma declaração importante, uma proposta, um pedido, uma decisão, resista ao impulso de continuar falando depois. Diga o que precisa dizer de forma clara, e então pare. Completamente. Deixe suas palavras pairarem no ar. Deixe a outra pessoa processar. Quando você continua falando após fazer uma declaração importante, você dilui o impacto. Mas quando você para, o silêncio dá peso às suas palavras. Faz elas parecerem mais sérias, mais finais, mais importantes. Oitava regra. Use o silêncio para filtrar pessoas. Pessoas confortáveis com silêncio geralmente são mais profundas, mais seguras, mais interessantes.
Pessoas que não conseguem suportar 5 segundos de silêncio sem entrar em pânico geralmente são superficiais e inseguras. Então, quando você conhece alguém novo, romanticamente ou em amizade, preste atenção em como elas lidam com silêncios naturais na conversa. Se elas ficam confortáveis, exploram o momento, não sentem necessidade de preencher cada segundo, essa é uma boa pessoa. Se elas entram em pânico, se tornam excessivamente falantes, fazem piadas nervosas, você sabe que está lidando com alguém fraco psicologicamente. Nona regra: silêncio não é hostilidade. Essa é uma distinção crucial que muita gente não entende. Você pode estar em silêncio e ainda ser caloroso. A chave está na sua linguagem corporal e expressão facial. Se você está em silêncio, mas sorrindo levemente, mantendo postura aberta, fazendo contato visual suave, isso comunica presença confortável. Mas se você está em silêncio com cara fechada, braços cruzados, olhar frio, isso comunica hostilidade. Use o tipo certo de silêncio para o contexto certo. 10ª regra: pratique o silêncio interno também. Não é só sobre não falar externamente. É sobre acalmar o monólogo interno constante. Porque quando sua mente está sempre tagarelando internamente, você vai ter dificuldade de manter silêncio externo confortável. Meditação ajuda com isso. Momentos de solidão consciente ajudam. Você precisa se tornar confortável não apenas com o silêncio social, mas com o silêncio mental. Quando você consegue acalmar a voz na sua cabeça, ficar em silêncio com outras pessoas se torna não apenas fácil, mas relaxante. Agora vamos explorar situações específicas onde o silêncio é uma arma devastadora. Primeira situação: negociações. Não importa se você está negociando salário, preço de um carro, termos de um contrato. A pessoa que se sente confortável com silêncio geralmente ganha. Aqui está como funciona. A outra parte faz uma oferta. Em vez de aceitar, recusar ou contra-oferecer imediatamente, você simplesmente fica em silêncio. Você olha para a proposta, você mantém uma expressão neutra e você não diz nada. O desconforto desse silêncio vai fazer a outra parte começar a falar. E quando começarem a falar, frequentemente vão melhorar a própria oferta, sem você nem precisar pedir. Vão dizer coisas como: bem, talvez eu consiga fazer um pouco melhor que isso, ou deixa eu ver o que posso fazer. Tudo porque não aguentaram o silêncio. Segunda situação: quando alguém mente para você. Se você suspeita que alguém está mentindo, o silêncio é seu melhor detector de mentiras. A pessoa conta a história, e quando ela termina, em vez de fazer perguntas ou acusar, você simplesmente olha para ela em silêncio. Mentirosos entram em pânico com esse silêncio. Eles acham que você não acreditou e começam a elaborar mais, adicionando mais detalhes, muitas vezes contradizendo a história original, ou adicionando informações que revelam a mentira. Pessoas dizendo a verdade geralmente ficam confortáveis com o silêncio. Elas disseram o que tinham a dizer e não sentem necessidade de enfeitar. Terceira situação: quando alguém te insulta ou te desrespeita. A resposta instintiva é revidar verbalmente. Mas aqui está uma jogada muito mais poderosa. Silêncio. A pessoa te insulta e você simplesmente olha para ela, talvez com um leve sorriso de divertimento, e não diz absolutamente nada. Isso cria uma confusão psicológica tremenda no ofensor. Ele esperava uma briga, esperava que você se defendesse, esperava a reação. Mas você deu nada. E agora ele está lá com o insulto dele pairando no ar, sozinho, começando a se perguntar se foi longe demais, se você está planejando algo, se você o considera digno de resposta. Quarta situação: em relacionamentos românticos, quando há tensão. Muitos relacionamentos são destruídos por falar demais durante conflitos. As pessoas dizem coisas que não podem mais desviar. Mas o silêncio estratégico pode salvar relacionamentos. Quando vocês dois estão chateados, quando a temperatura está alta,
Às vezes, a jogada mais inteligente é simplesmente dizer: preciso de um tempo para pensar, e ficar em silêncio. Não com hostilidade, mas com propósito. Esse silêncio dá tempo para emoções esfriarem, para a perspectiva retornar. E quando vocês finalmente conversam, é de um lugar muito mais racional. Quinta situação: em entrevistas de emprego ou avaliações. Quando o entrevistador pergunta algo como: qual é sua maior fraqueza? Ou por que você quer esse emprego? A maioria das pessoas entra em modo de venda desesperado e fala demais. Mas uma resposta melhor é dar uma resposta concisa e então parar. Completamente. Deixar o silêncio fazer o trabalho. Isso demonstra confiança. Demonstra que você não está desesperado. E, ironicamente, te faz parecer mais desejável. Agora vamos falar sobre os sinais de que alguém é fraco psicologicamente baseado em como eles lidam com silêncio. Sinal 1. Eles preenchem cada pausa na conversa instantaneamente. Não há respiração natural no diálogo. É palavra após palavra após palavra. Isso grita insegurança. Sinal 2. Eles fazem piadas nervosas durante silêncios. Humor é uma defesa psicológica comum contra desconforto. Quando alguém não consegue deixar um momento ser sério e fica fazendo piadas para aliviar tensão, você está lidando com alguém emocionalmente imaturo. Sinal 3. Eles verbalizam o desconforto. Dizem coisas como: nossa, que silêncio estranho, ou não gosto desses momentos calados. Quando alguém precisa nomear o elefante na sala assim, está basicamente admitindo que não tem controle sobre o próprio desconforto. Sinal 4. Eles pegam o telefone durante silêncios. Em vez de sentar com o momento, eles imediatamente buscam distração. Scroll no Instagram, checar mensagens, qualquer coisa para escapar do vazio. Sinal 5. Eles revelam informações desnecessárias apenas para preencher o silêncio. Você percebe que eles estão contando coisas que não te perguntaram, que não são relevantes, só porque não aguentam não estar falando. Todos esses sinais te dizem que você está lidando com alguém que pode ser facilmente manipulado através de silêncio estratégico. E não estou dizendo para você manipular maliciosamente, mas estou dizendo que você deve estar ciente dessas dinâmicas de poder. Tem um aspecto cultural interessante aqui também. Em algumas culturas, especialmente culturas orientais tradicionais, o silêncio é valorizado. É visto como sinal de sabedoria, reflexão, profundidade. Mas em muitas culturas ocidentais, especialmente em contextos americanizados, existe uma pressão para preencher cada segundo com estímulo, com barulho, com palavras. E essa diferença cultural cria oportunidades. Se você está operando em um ambiente onde todo mundo tem medo de silêncio, e você não tem, você automaticamente se destaca como alguém diferente, mais profundo, mais forte. Maquiavel observou que muitos príncipes perderam poder, não porque fizeram escolhas ruins, mas porque falaram demais. Eles revelaram seus planos antes da hora, revelaram suas inseguranças, revelaram suas estratégias, e tudo isso deu vantagem aos inimigos. Mas os príncipes que mantinham silêncio estratégico, que só falavam quando absolutamente necessário, esses mantinham mistério, mantinham vantagem, mantinham poder. Na sua vida não é diferente. Cada palavra que você diz é uma informação que você está dando ao mundo. E informação é poder. Então, quando você fala demais, você está dando poder. Quando você domina o silêncio, você mantém poder. É matemática simples de estratégia interpessoal. Agora vou te dar exercícios práticos para desenvolver conforto com silêncio. Exercício 1. Próxima vez que você estiver conversando com alguém e houver uma pausa natural, conte mentalmente até 10 antes de falar novamente. Isso vai parecer eternidade no começo. Vai ser desconfortável. Mas faça. E observe o que acontece. Provavelmente a outra pessoa vai quebrar o silêncio antes de você chegar em 10. E quando fizer isso, preste atenção no que ela revela. Exercício 2. Em uma reunião ou grupo social, desafie-se a falar metade das vezes que normalmente falaria.
Simplesmente observe. Ouça. Fique presente, mas em silêncio. Você vai notar coisas que normalmente perde quando está focado em preparar sua próxima contribuição verbal. Vai perceber dinâmicas de poder, vai captar nuances, vai entender as pessoas em um nível mais profundo. Exercício 3. Quando alguém te fizer uma pergunta, especialmente uma pergunta desconfortável, ou que você suspeita ser manipulativa, pratique dar a resposta mais curta possível e então ficar em silêncio. Não elabore a menos que seja diretamente pedido para elaborar. Isso treina você a ser econômico com palavras e confortável com o vazio que vem depois de uma resposta concisa. Exercício 4. Passe algum tempo sozinho em silêncio total. Sem música, sem podcast, sem televisão. Apenas você e seus pensamentos. Faça isso por 30 minutos inicialmente. É desconfortável para a maioria das pessoas modernas que estão constantemente banhadas em estímulo auditivo. Mas esse desconforto é exatamente o que você precisa atravessar para desenvolver verdadeiro conforto com silêncio. Exercício 5. Próxima vez que alguém contar algo a você, não responda imediatamente. Deixe 2 ou 3 segundos de silêncio depois que eles terminarem de falar. Isso demonstra que você realmente processou o que foi dito, em vez de apenas estar esperando sua vez de falar. Interessantemente, esse pequeno silêncio muitas vezes faz a pessoa continuar falando e revelar camadas mais profundas do que estava tentando comunicar. Tem um fenômeno psicológico chamado horror vacui, que significa medo do vazio. É originalmente um termo artístico, mas se aplica perfeitamente à nossa discussão. Muitas pessoas têm horror vacui conversacional. Elas precisam preencher cada espaço vazio com palavras da mesma forma que alguns artistas precisam preencher cada centímetro da tela. Mas os grandes mestres da arte sabem que o espaço negativo, o vazio, é tão importante quanto os elementos preenchidos. Na verdade, o vazio é o que dá impacto aos elementos preenchidos. Conversacionalmente é igual. O silêncio é o espaço negativo que dá peso às suas palavras. Se você está falando constantemente, suas palavras perdem impacto. Mas quando você fala raramente, quando você deixa muito espaço negativo, quando você finalmente fala, as pessoas prestam atenção porque sabem que deve ser importante. Agora quero abordar uma preocupação comum. Algumas pessoas pensam que se usarem o silêncio estrategicamente, vão parecer antissociais ou esquisitas. Mas isso só acontece se você fizer errado. Se você está em silêncio, mas sua linguagem corporal é fechada, se você não está fazendo contato visual, se você parece desconectado, sim, vai parecer antissocial. Mas se você está em silêncio enquanto mantém linguagem corporal aberta e engajada, enquanto faz contato visual apropriado, enquanto demonstra através de expressões faciais que está presente e interessado, o silêncio não te faz parecer estranho. Te faz parecer profundo. A diferença está na qualidade da presença durante o silêncio. Presença pobre em silêncio é ausência. Presença forte em silêncio é poder. Então não é sobre ser mudo ou desconectado. É sobre ser seletivo com palavras enquanto permanece completamente presente e engajado não verbalmente. Vou te contar uma história de um negociador profissional que dominou essa arte. Ele era contratado para negociar acordos complexos envolvendo milhões, e sua técnica principal era simplesmente estar disposto a sentar em silêncio por mais tempo do que a outra parte. Em uma negociação famosa, depois da proposta inicial da outra parte, ele sentou em silêncio completo por quase 2 minutos, apenas olhando para os papéis, mantendo expressão neutra. O desconforto foi tão grande que a outra parte começou a melhorar a própria oferta sem ele dizer uma única palavra. No final da reunião, eles tinham feito concessões no valor de centenas de milhares de dólares simplesmente porque não conseguiram suportar o silêncio dele. Essa história ilustra o ponto supremo.
Silêncio não é passividade. Silêncio estratégico é uma das formas mais ativas de participação em uma interação. Você está ativamente escolhendo não falar. Está ativamente usando o desconforto da outra parte. Está ativamente mantendo seu poder através da economia de palavras. É o oposto de passividade. E tem um benefício adicional do domínio do silêncio que raramente é discutido. Quando você fala menos, você escuta mais. E quando você escuta mais, você aprende mais. Você capta nuances que pessoas tagarelas perdem. Você percebe inconsistências. Você entende motivações mais profundas. Você se torna mais inteligente sobre as pessoas ao seu redor simplesmente porque está processando mais do que está projetando. Maquiavel tinha outro insight relevante. Ele dizia que é mais seguro ser temido do que amado. E silêncio estratégico cria um certo tipo de respeito que beira o temor. Não temor físico, mas temor psicológico. Quando as pessoas não conseguem te ler completamente, quando seu silêncio cria mistério sobre o que você está pensando, elas naturalmente te tratam com mais cuidado. Elas pensam 2 vezes antes de tentar te manipular ou desrespeitar porque não sabem como você vai responder. Então, no final, dominar o silêncio não é sobre ser antissocial ou frio. É sobre ter controle. Controle sobre suas reações. Controle sobre o fluxo de informação. Controle sobre a dinâmica de poder em qualquer interação. E esse controle é o que separa pessoas que são jogadas pela vida de pessoas que navegam a vida estrategicamente. Se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre o poder do silêncio, se você percebeu quantas vezes tem preenchido vazios desnecessariamente e dado poder através de palavras excessivas, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. E começa hoje mesmo a praticar. Próxima conversa que você tiver, fala metade do que normalmente falaria. Quando houver silêncio, deixa ele existir. Não corra para preencher. Observa o que acontece. Observa como as pessoas reagem. Observa o que elas revelam. E observa como você se sente diferente, mais no controle, mais poderoso. Nos vemos no próximo vídeo.